Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vocês estão escutando o áudio aí? Como é que tá? Dá um ok aí, galera. Se tá tendo áudio certinho. Boa noite. Show. Espera só mais um pouquinho para entrar uma galera, aí a gente começa. Galera, hoje o assunto é... Vou falar sobre os aspectos biomecânicos e cinesiológicos do agachamento com a barra. Boa noite, André. Boa noite, Kelly. É o seguinte, primeiro eu vou começar falando sobre os 3 tipos de agachamento que existe com a barra, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vou tirar aqui. Esses são os 3 tipos de agachamento que existe, tá, pessoal? O agachamento low bar, que é esse aqui. Nesse agachamento aqui, galera, a barra fica abaixo da espinha das escápulas. Percebe que ó, a barra fica abaixo das espinhas das escápulas, da escápula, tá? É muito usada pela galera do powerlift, mas você tem uma flexão de quadril muito maior que a flexão da articulação do joelho, tá? Nesse agachamento, gente, eu só vou passar para vocês aos poucos aqui os 3 tipos de agachamento, porque o foco da live é explicar a nossa realidade que da musculação, que é o agachamento high bar, que eu vou mostrar aqui para vocês de novo, aqui na tela. O agachamento high bar é esse aqui. A barra ela fica sobre o trapézio médio. A força está bem aqui, ó. Então o ângulo de flexão de joelho e flexão de quadril são bem semelhantes. É esse tipo de agachamento que a gente vai abordar mais aqui hoje, tá? Mas só para passar para vocês que existem esses 3 tipos de agachamento e esse é o front bar, onde você tem uma dominância maior de flexão do joelho em relação ao quadril, tá? Que acontece? Eu vou passar aqui no próximo slide. Deixa eu colocar aqui. Opa. Beleza. O que acontece? Naquele agachamento front low bar, a gente tem um maior grau de flexão de quadril em relação ao joelho. E o que isso pode acarretar? Eu quero que vocês falem aqui para mim. Quando você tem o maior grau de flexão de quadril em relação ao joelho, o que pode gerar? O que acarreta em relação aos nossos alunos? Vamos participar, gente. Pode perguntar, não tem problema não. Pode falar. Vamos tentar aqui se arriscar. Esse agachamento aqui, gente, ó. O problema é o seguinte, vocês estão vendo que a barra tá bem em cima aqui abaixo da espinha da escápula, certo? Essa distância em relação à região lombosacra, olha a distância, é gigantesca. Agora imagina essa barra aqui em cima no trapézio, em relação à região lombosacra. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando você tem o agachamento com o quadril maior que a flexão do joelho, nessa proporção, isso que a gente está aqui nessa figura, está falando do low bar, que a barra está um pouquinho mais para trás. Agora, quando a barra fica mais para frente ainda, você aumenta o braço de resistência, da região lombosacra, dessa região L5-S1. O que isso quer dizer? Que a força de cisalhamento nessa região é alta. Então,
que vocês têm que tomar cuidado com o aluno de vocês? Porque às vezes o que acontece? Ah, o joelho não pode passar da linha do pé, fica aquela coisa que o joelho não pode passar da linha do pé. Aí acaba flexionando mais o quadril em relação que o joelho. Isso pode gerar uma sobrecarga nessa região L5, S1. A região S1 ela é mais, podemos dizer, hipomóvel. A região L5 ela já é mais móvel. Então essa região de transição, se você tem uma instabilidade ali e ainda executa esse braço de resistência mais distante, você leva uma sobrecarga nessa região, tendo uma força de cisalhamento, tá? Então a gente tem que conseguir avisar o aluno, ensinar essa consciência corporal para poder conseguir dividir mais esses graus de flexão, tá? Eu vou passar aqui para vocês a forma correta. Deixa eu tirar aqui. É nesse aqui, tá? Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Gente, vamos participar aqui, não tem erro não, tá? Não se preocupa. Ó, tendo mobilidade no tornozelo, a flexão do joelho sempre vai igualar a flexão do quadril em todos os casos? Tendo mobilidade no tornozelo, a flexão do joelho sempre vai igualar a flexão do quadril em todos os casos? Vai a pergunta para vocês aí. Porque geralmente a pessoa não consegue fazer o agachamento na mesma proporção porque não tem uma mobilidade no tornozelo, certo? Olha lá, o Thales, tem gente que acha que com esse braço de resistência maior trabalha mais o glúteo. Boa, vou falar mais adiante em relação a isso, Thales. O que acontece? É difícil a gente conseguir essa proporção igual. Por quê? Porque o fêmur é o osso mais longo do nosso corpo. Então, dificilmente a gente vai conseguir. Às vezes o aluno ele tem uma mobilidade boa no tornozelo, tem uma propriocepção boa, uma consciência corporal boa, porém ele não consegue fazer essa dissipação igual. Por quê? Iguais. Porque acontece, o tamanho do fêmur é muito grande, só que a gente tem que educar o aluno para chegar ao máximo nessa proporção, tá? Isso é importantíssimo, porque quando a gente consegue chegar mais nessa proporção, você diminui a força de cisalhamento nessa região lombosacra, tá? Isso é muito importante. E as pessoas que não têm mobilidade no tornozelo, a gente precisa fazer um educativo para ela conseguir distribuir essas forças entre quadril e joelho semelhante, na mesma proporção. Vou mostrar aqui para vocês um do que eu gosto bastante. Muita gente utiliza o agachamento com a barra aqui na frente, que é o front bar. Eu já não gosto muito, porque exige muita técnica. E colocando a barra aqui nessa região, você pode sentir desconforto, pode machucar o manúbrio, o osso externo. Então eu gosto mais do overhead squat. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui a figura. Esse agachamento aqui. Por que acontece? Nesse agachamento, gente, a tendência quando você não tem mobilidade no tornozelo, a tendência é o quê? É você fazer o movimento para trás. Você agacha e cai para trás. Quando você coloca a barra acima da cabeça com o ombro em flexão, você consegue melhorar esse equilíbrio, tá? Só que devemos ter cuidado. A tal da individualidade biológica sempre está aí. Por quê? Porque tem indivíduos que quando você flexiona o ombro, ainda mais em relação à largura da pegada, você pode sentir um desconforto, um supraespinhoso, às vezes a pessoa tem uma tendinite ali, então tem que tomar cuidado. O que eu sugiro? Abre mais. Quando você aumenta essa distância, você diminui o impacto que tem sobre a comial, tá? Ah, mas tô sentindo desconforto mesmo assim, professor. Muda para rotação externa, porque aí você faz que o tubérculo maior da cabeça do húmero roda para trás e você diminui o impacto, tá? Aí sim é uma maneira de você fazer esse educativo com o aluno, ele conseguir aprimorar a técnica. Porque, gente, eu já passei por muitas pessoas e eu posso falar isso, eu sou a prova, né? Eu sou personal,
já há mais de 17 anos, dou aula o dia inteiro, a minha vida é personal e eu posso falar isso em relação aos alunos que passaram na minha mão. Já cheguei a dar aula para muita gente que foi sedentário até 30, 35 anos. Gente, pessoas que foram sedentários de até 30, 35 anos têm uma péssima coordenação motora. Essa pessoa não consegue fazer o exercício da maneira correta, a distribuição de movimento, sequência de ativação correta, não consegue. Você fala, ó, dobra o joelho na mesma proporção que o quadril, começa dobrando o joelho, a pessoa não consegue, a pessoa dobra só o joelho, aí depois dobra só o quadril. Ou só dobra o quadril, aí depois só o joelho. Não consegue equiparar, dividir, dissipar as duas regiões ao mesmo tempo. Então é paciência. Tempo de treino, técnica, com o tempo vai evoluindo, vai aperfeiçoando, tá? Aqui eu vou colocar o gráfico, o slide para vocês, exatamente sobre o agachamento high bar, que é o que a gente vive aqui, que é o que a gente pratica com nossos alunos na musculação. Aqui que eu vou mostrar para vocês primeiro é o agachamento high bar com dominância de quadril, ó. Essa primeira dominância de joelho, quer dizer. Gente, esse agachamento aqui, você tendo um maior grau de flexão de joelho, vocês percebem que a barra está aqui no trapézio médio, certo? É trapézio médio. Essa distância aqui da força em relação aonde está o braço de resistência, olha a distância. É maior que se a barra estivesse aqui. Se a barra estivesse aqui, ia ser uma distância menor. Então, a barra aqui no trapézio, você fazendo um movimento com maior amplitude, maior movimento de articulação do joelho, você tem uma sobrecarga no tendão patelar gigantesca. Eu gravei um post falando sobre o agachamento com calço, e mais pra frente eu vou soltar para vocês e vou explicar mais ou menos sobre essa ideia aqui, o que acontece, tá? Então, gente, o que acontece? Nesse tipo de agachamento, o grau de flexão de joelho é muito maior que o grau de flexão de quadril. Então, os extensores do quadril, semi-tendinoso, semimembranoso e o bisfemoral, que são os isquiotibiais, e tanto o glúteo máximo, que é o extensor principal do quadril, eles não vão produzir tanto torque, tá? Mas o quadríceps ele vai ser exigido pra caramba. Porém, ocorre uma sobrecarga no tendão patelar gigantesca. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Eu não gosto desse tipo de agachamento dessa forma aqui, tá? Eu não aconselho vocês a aplicarem no aluno de vocês. Ainda mais se você tem essa dominância de joelho, colocando a barra aqui atrás. Porque a distância do braço de resistência é muito grande, você sobrecarrega o tendão patelar, tá? Aqui nesse cenário agora, vou mostrar para vocês, aqui do meio, o agachamento ele está tendo uma dominância de quadril em relação ao joelho. Gente, aqui, essa distância, como eu falei, em relação ao lombo sacro, é grande. Então, a sobrecarga nessa região é L5, S1. Isso que eu não estou falando nada de retroversão pélvica, eu não estou falando nada em relação a desses movimentos. Estou falando da biomecânica pura aqui em relação a o grau de flexão de joelho e o grau de flexão de quadril. Neste caso aqui, o que acontece? Além da transição lombro-sacra ser sobrecarregada, você tem o maior torque dos extensores do quadril, certo? Eu quero que vocês respondam para mim. Além do torque do extensor do quadril, qual músculo extensor do quadril que vai produzir mais força? Isquiotibial, os isquiotibiais ou o glúteo máximo? Falam para mim aí, gente. Qual que é? Isquiotibiais ou glúteo máximo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque na teoria, o ideal nosso pensamento é o quê? Caraca, tá aumentando o braço de força, o braço de resistência desses dois grupos musculares, então eu vou trabalhar mais glúteo. Não é assim. Por quê? Tem um braço de resistência maior? Tem. Só que tem um músculo ali chamado os isquiotibiais, que quando você melhora a relação força-comprimento dele, ele, como tem muita face, é uma musculatura tônica, tem
tem tendência a entrar em hiperatividade, e ele melhorando a relação força-comprimento dele pelo fato dele ser biarticular, cruzar a articulação do joelho e cruzar a articulação do quadril, ele há uma tendência de dominar na extensão do quadril, e o seu glúteo não vai ser trabalhado de maneira efetiva. O que isso pode acarretar? O seu quadríceps e o seu posterior de coxa, eles não vão conseguir se equiparar em força. O seu compartimento antagônico em relação ao agonista, o compartimento posterior e anterior, eles vão ficar desequilibrados. Bom para ganhar uma condromalácia patelar. Por quê? Porque cada vez mais, se você for fazer o agachamento com dominância de quadril, cada vez mais você vai deixar os isquiotibiais fortes e cada vez mais você vai deixar o seu quadríceps, principalmente o vasto medial, fraco. E o vasto medial é o principal estabilizador medial da patela. Então, temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes o professor tem medo. Eu não vou agachar muito porque o aluno ele pode sentir dor no joelho, ele tem histórico de dor patelofemoral, ele fez o ligamento cruzado anterior. Cara, desce menos, mas não domina com o quadril. Desce menos, mas não domina com o quadril. Você vai criar um vício postural inadequado com esse aluno, tá? Só desce menos, divide a proporção igual. Não, mas se aluno ele teve uma recém saída do fisioterapeuta, ele reparou, ele fez a cirurgia do ligamento cruzado anterior, aí sim, de comecinho você pode fazer, porque essa força de anteriorização da tíbia vai ocorrer, porque querendo ou não, o ligamento cruzado anterior e posterior de coxa são os músculos que seguram essa força da anteriorização da tíbia. Mas, caso contrário, faça o movimento do agachamento distribuído na mesma proporção, tá? Agora eu vou colocar aqui para vocês qual que é a mesma proporção. A mesma proporção é essa aqui. Lembra que 100% igual não vai ser. Não vai ser 100% igual. Por quê? Porque o osso fêmur é o osso mais longo do nosso corpo. Então tem pessoas que não conseguem fazer essa movimentação 100%, mas o próximo que você conseguir, o mais que você conseguir igualar ali entre essa divisão de movimentos é o ideal. Gente, nesse tipo de agachamento aqui, o que acontece? Para vocês entenderem melhor. O reto femoral, ele é um flexor do quadril e extensor do joelho. Os isquiotibiais é o extensor do quadril e flexor do joelho. Quando você dobra o joelho e dobra o quadril na mesma proporção, esses dois músculos, tanto o reto femoral quanto os isquiotibiais, eles vão permanecerem na mesma posição. Então eles vão fazer praticamente um trabalho isométrico, eles não vão fazer um trabalho dinâmico. O que isso quer dizer? Que o indivíduo fazer o agachamento, distribuir a mesma força, mesmo movimento em relação à articulação do quadril e em relação do joelho, conforme ele vai descendo, tanto os isquiotibiais e o reto femoral não vão participarem de maneira dinâmica, e sim de maneira isométrica. Isso vai fazer com que o seu glúteo máximo, que é um músculo fásico, fraco, atrofiado, produza mais força, que é o principal extensor do quadril e o principal estabilizador da pelve no plano frontal, no plano sagital, tá? Então, pensando nesse aspecto, o glúteo máximo ele vai entrar como o estabilizador dinâmico, sempre fazendo a força para poder estender o quadril. Os isquiotibiais não vão participar e o importantíssimo, o vasto medial oblíquo, ele vai gritar. Você quer saber se o seu aluno está agachando bem, se ele está fazendo certo o agachamento? Pergunta para ele onde que ele está sentindo acidose. Se ele falar, eu estou sentindo aqui, ó, no vasto medial, cara, você conseguiu achar o caminho das pedras. Por quê? Porque ele está fazendo um agachamento exatamente na mesma proporção e o vasto medial está entrando em acidose, que é o principal estabilizador medial da patela. Enquanto ele faz isso, o vasto intermédio, reto femoral e o lateral, eles tracionam a patela para fora. Então ele ajuda a segurar o valgo. Lógico que as musculaturas dos rotadoras externas do quadril são muito importantes. Ainda mais os rotadores externos que estão relacionados com os extensores do quadril. Por exemplo, o glúteo médio fibra posterior. Eles vão segurar, eles vão contrapor ali o valgo dinâmico
para poder estabilizar. Porque às vezes as pessoas falam, o vasto medial oblíquo, mas esquece de falar do quadril. Mas é importante tudo, você fortalecer tudo. Galera, então é isso. A live é rápida, né? Mas explicando essas diferenças de flexão de joelho, flexão de quadril. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Ou tem alguma dúvida, tá? Alguma dúvida a gente já pode já abordar aqui na live. Alguma dúvida aí, galera? Vamos aproveitar esse momento. Quem entrou agora há pouco, perdeu a live, ela vai ficar gravada, tá? Pode ficar tranquilo que ela vai ficar gravada, então aí vocês assistem lá depois, tá? Alguma dúvida, galera? Valeu, Thales. Tamo junto, irmão. Gente, alguma dúvida? Valeu, Lucas. Tamo junto, cara. Valeu, Gustavo. Eu vi que você entrou depois, Nai. Eu percebi. E aí, Bibi, como é que você tá? E aí, Vanessa? Então, galera, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa, contribuído. Deixei bem claro, esclareci essas questões aí de dominância de joelho em relação ao quadril, os aspectos neurológicos, quem domina e o que pode acarretar. Quem não assistiu por inteiro, entrou depois, a live vai ficar gravada, tá? E uma boa noite para vocês e se Deus quiser, toda terça-feira nesse mesmo horário, eu vou fazer live nesse horário toda terça-feira, beleza? Como você citou, para sabermos se o aluno tem um agachamento certo, ele deve sentir o vasto medial oblíquo. É isso aí, André. Se ele sentiu, se ele está fazendo um movimento na mesma proporção em relação ao quadril, em relação ao joelho, e sentiu acidose no vasto medial oblíquo, você pode ter certeza que o glúteo máximo dele está trabalhando, está tendo um movimento correto, porque os isquiotibiais e o reto femoral ele não está participando dinamicamente, ele está fazendo um trabalho isométrico ali, tá? Professor, como consigo saber se o glúteo está fraco ou inibido? Cara, depende de qual glúteo, tem vários testes. Tem teste para glúteo máximo, em decúbito, eu gosto de fazer em decúbito dorsal, elevação pélvica, tira uma perna ou tira outra, se rodar a pelve, porque ele faz a estabilização ali. Dá para avaliar o glúteo máximo, dá para avaliar o glúteo médio de decúbito lateral e fazer a abdução para saber se está tendo dominância no tensor da face lata, quadrado lombar, piriforme. Tem várias maneiras para saber isso aí. Se a pessoa está fazendo um agachamento, se ela está tendo o controle neuromotor errado, está entrando em valgo, aí você vai saber também do glúteo médio. Tem que saber qual a especificidade, qual o grupo muscular específico que você está querendo dizer em relação ao glúteo, viu? Obrigado pelo conteúdo, valeu, Gustavo, tamo junto, irmão. Valeu, Léo. Então é isso aí, pessoal. Boa noite para vocês e até a próxima. Grande abraço.